Hoje abordaremos o conceito de indústria cultural da Escola de Frankfurt. Vamos abordar um pouco o contexto social e histórico que surgiu a Escola de Frankfurt e que também surgiu essa preocupação para entender a indústria cultural e a comunicação em massa. E vamos também abordar como esse conceito pode contribuir para a gente pensar de forma crítica a comunicação em massa na atualidade. É importante a gente compreender o contexto social e histórico em que a Alemanha vivia em 1924. Em 1924, a Alemanha estava num período entre guerras. Ela tinha perdido a Primeira Guerra Mundial, que acabou em 1919. Com isso, a Alemanha perdeu parte do seu território, teve que pagar uma grande dívida aos países que venceram a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha também estava com grande crise econômica, desemprego e agravando vários problemas sociais dentro do seu país. Nesse contexto, a Alemanha começou com a ascensão do nazismo, com a ascensão de um discurso antissemita, de um discurso que culpabilizava o judeu por todos os problemas sociais em que a Alemanha vivia, pela derrota na Primeira Guerra Mundial. E nesse contexto, a Escola de Frankfurt estava fazendo uma crítica à utilização da comunicação em massa, à utilização do cinema, do rádio, para difundir ideias de forma massiva e totalitárias, sem uma possibilidade de uma reflexão contrária, sem uma possibilidade de um questionamento. O Estado estava utilizando então a comunicação em massa para introjetar uma forma de pensar no mundo para todos os alemães, sem possibilitar uma contradição a isso, sem possibilitar um questionamento a isso. Nesse contexto, a Escola de Frankfurt, que tinha entre seus componentes vários pesquisadores judeus, estava fazendo uma crítica a essa ascensão nazista e essa utilização da técnica, da ciência, do rádio, do cinema, da arte para difundir ideias sem questionamento. Mas o que seria o conceito de indústria cultural? Vamos imaginar então uma indústria, uma fábrica que vai produzir vários produtos idênticos, todos de forma padronizada. Uma fábrica que produz lâmpada vai produzir várias lâmpadas idênticas em série para vender no mercado consumidor. A indústria cultural significa que a cultura estava sendo produzida em série, de forma padronizada, para vender em um mercado. A cultura, a arte, ela deixa de ser a expressividade da criatividade humana e se torna então apenas um produto, uma mercadoria, para agradar o consumidor e vender cada vez mais. A arte, ela deixa essa conotação de uma coisa criativa, nova, inovadora, questionadora. Ela se torna então apenas um produto, uma mercadoria. Podemos observar então que a música, ela não é mais composta apenas pela criatividade do artista. É feita uma pesquisa de mercado para observar qual é o ritmo musical que as pessoas estão escutando mais em cada uma das áreas e vai ter então uma música sertaneja que tem um toque muito parecido com outras músicas daquele momento que está tendo sucesso, que vai ter um tema muito parecido com vários outros temas que estão tocando naquele momento. Por exemplo, a gente vai pegar uma música sertaneja e a gente vai escutar 10 músicas sertanejas que estão tocando nesse momento e vai observar que o tema dessas músicas são todos muito similares. Ou é uma questão relacionada à própria traição, ou a questão daquela pessoa que vai para a balada sertaneja e vai ficar com várias pessoas, a pessoa que vai beber a noite toda. Então, os temas começaram a ser todos muito similares, todos muito idênticos, para atrair então um nicho de mercado, um grupo de pessoas que escutam aquela música específica. A arte, então, se torna padronizada e produzida de forma comercial. A ciência, o conhecimento que possibilitou a construção e a produção de máquinas para gravar,
que possibilitou a produção em massa de televisões, que possibilitou a construção do rádio e que nos ideais iluministas eram para iluminar o mundo, para trazer novos conhecimentos, para afastar a gente do miticismo, para afastar o ser humano de todas as formas de esconder a realidade. A ciência, a técnica acaba sendo um instrumento para fazer uma dominação social, um controle social. As pessoas, então, elas vão para suas casas, sentam na frente da televisão e, no momento de lazer, elas estão ali recebendo do filme, recebendo da televisão um monte de informação de senso comum, recebendo da televisão um monte de informação que não é questionadora, que não faz ela questionar o mundo em que ela vive, que não faz ela repensar os seus atos e a sua vivência, apenas reproduz o que já existe no mundo. Nesse sentido, a televisão acomoda o cérebro, acomoda o nosso questionamento, faz com que a gente aceite o mundo como ele é. E muitas vezes acaba reproduzindo mitos, acaba reproduzindo então um senso comum, uma forma simplificada de pensar o mundo. Habermas compreende a indústria cultural como uma forma de controle social, controle a partir das ideias, dos pensamentos. A televisão difunde uma forma de pensar o mundo e compreende aquela forma de pensar o mundo como se fosse a única forma de pensar o mundo possível. As pessoas assistem o Jornal Nacional, assistem o jornal à noite e escutam as notícias como se fossem a única verdade, a única forma de pensar o mundo. Em muitos casos, os jornais estão fazendo uma crítica ao movimento social, sem possibilitar que o movimento social possa ter uma contrapartida, possa dizer no horário nobre, dizer no jornal o porquê que eles estão se movimentando, por que eles fizeram aquele ato, por que eles fizeram aquela greve. O jornal, então, ele transmite uma forma de pensar o mundo, como se fosse a única possível. Os trabalhadores que estão nas suas casas assistindo aquele jornal não conseguem ter a contraposição, não conseguem compreender a forma de pensar do outro, não conseguem pensar então como que o grevista está pensando, porque o jornal não mostra o posicionamento do grevista, mostra apenas o posicionamento da empresa, daqueles que pagam o jornal. Eles mostram então o posicionamento de uma elite econômica, uma elite política, que controla também a mídia e a grande massa. Habermas vai compreender que a indústria cultural é uma forma de controle, uma forma de controlar a forma de pensar dos trabalhadores, controlar a opinião pública e, dessa forma, impedir o questionamento social e impedir uma forma de pensar o mundo que supere esse modo de viver em que estamos inseridos. Habermas, então, vê a indústria cultural de uma forma negativa, de uma forma crítica. Benjamin, outro pesquisador da Escola de Frankfurt, vai observar, então, que a arte ela perdeu seu potencial de questionamento social, o seu potencial de expressar a criatividade humana. Ela se torna uma mercadoria que deve agradar o seu consumidor, que deve ser vendida no mercado em larga escala. Marilyn Chauí, uma filósofa brasileira, vai observar que a arte ela começa então a ser feita para agradar esse consumidor e ela não traz mais nada novo. Ela não traz nenhum questionamento que faça o consumidor pensar um pouco, porque se esse consumidor refletir muito, ele pode cansar e buscar uma outra arte. Então a arte ela vai trazer para Marilyn Chauí, dentro dessa indústria cultural, apenas algo que o consumidor já saiba o gosto, com uma roupagem diferente. Vamos pegar o exemplo então das comédias românticas. Vai ter uma mesma história, um mesmo enredo, mas com personagens diferentes e com uma ou outra ação diferente. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, que vocês tenham gostado da videoaula. Fique com as referências e um grande abraço!